quando o Senhor estava na terra, então ele pessoalmente, né, aqui presente aqui na terra, ele comissionou os seus discípulos, ele chamou os apóstolos e então foi ele na sua vida, né, aqui que tinha feito isso. E esses apóstolos, eles depois da ressurreição e assunção do Senhor, eles continuaram sendo, né, aqueles que tinham essa autoridade apostólica, essa missão, né, apostólica aqui, comissionada pelo Senhor diretamente, mas estando aqui o Senhor vivo na terra ainda. E agora nós estamos vendo nesse capítulo 13 uma nova ordem de coisas estabelecida. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. E essa igreja de Antioquia, ela não estava subordinada, por assim dizer, ou dirigida pessoalmente pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, ou aqueles apóstolos que tinham sido comissionados pelo Senhor enquanto o Senhor estava aqui. É uma igreja formada de gentios, e é claro, havia judeus aqui também. O próprio Barnabé era um helenista, né? Ele era um judeu nascido fora da Judéia, mas ele era um judeu. O próprio Paulo também, um judeu. Mas havia gregos aqui nessa cidade grega, e eles eram, por assim dizer, a primeira igreja, né, reunida como tal, formada por gentios e judeus. Então, na verdade, ali eles não eram nem gentios mais, e também não eram mais judeus quanto ao trato com Deus. Eles pertenciam à igreja de Deus. E agora nós vemos que houve aqui nós não vemos que foi a Assembleia que enviou Saulo e Barnabé, né? Nós vemos que esses irmãos estavam reunidos, né, ocupados com a obra do Senhor, com a doutrina, porque diz aqui no versículo 3, então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esses irmãos, houve aqui uma reunião de irmãos, e eles estavam tão ocupados com a obra do Senhor, com a doutrina, com entender a vontade de Deus, que eles estavam deixando até as suas necessidades físicas momentaneamente, né? Como é o caso do jejum aqui. Não que eles estavam fazendo jejum para ficarem mais santos, para poder entender a vontade do Senhor, não, mas eles estavam ocupados com a obra do Senhor, com a doutrina, e eles então estavam jejuando e orando. E aí vem essa palavra, né, que é muito importante nessa fase da igreja, né, que disse o Espírito Santo. Então aqui não é o Senhor enviando os seus discípulos ou enviando os seus apóstolos, mas aqui é a liberdade do Espírito Santo como uma pessoa divina, e agora o Espírito Santo aqui na terra, o que é importante, o Espírito Santo aqui na terra, então, com a sua autoridade, com a sua liberdade de fazer como lhe apraz, e ele então envia, ele mesmo, enviado pelo Espírito Santo, envia a Saulo e Barnabé para essa obra. Então é uma obra que não foram enviados, repito, pelos apóstolos, né, que estavam em Jerusalém, ou pela igreja que estava em Jerusalém. Há uma quebra de vínculo administrativo e também da liberdade do Espírito Santo de agir em cada assembleia.
e na obra, principalmente agir na obra do Senhor. Então o Espírito Santo aqui é quem envia. E nós vemos que não é uma obra de homens, nem tampouco uma obra de uma coletividade, né? Mas é o Espírito Santo agindo nesses homens, né? E enviando então a Saulo e Barnabé para essa obra que o Espírito Santo tinha em mente em fazer, ou seja, ele levaria o Evangelho, né, da graça de Deus e o testemunho de um Cristo glorificado e o Cristo sentado à destra da majestade nas alturas, e também toda o que posteriormente será visto, né, toda a doutrina da igreja, da sua chamada celestial, não para estabelecer um reino aqui neste mundo, e nem tampouco para melhorar esse mundo, mas uma chamada celestial que então vai acompanhar todo o evangelho que será pregado, né, por Paulo principalmente. Talvez uma das coisas mais difíceis das pessoas compreenderem é como pode funcionar algo assim, porque o conceito humano de organização, né, em qualquer atividade, é de ter uma sede e as suas filiais, onde na sede é decidido tudo que as filiais têm que fazer, para que haja unanimidade em atos, em como agir, em como fazer todas as coisas, em como vender o seu produto, se assim pode pensar assim, né? E quando existe uma autoridade centrada num lugar e as suas filiais, aí a coisa corre em harmonia. Acontece que no Antigo Testamento, quando Deus escolheu a nação de Israel para ser a sua nação e para ali habitar no meio deles, entre eles, né? Foi Deus que estabeleceu que o único lugar onde eles deveriam estar levando sacrifícios, onde devia estar o centro de tudo, era Jerusalém. Porque era uma religião terrena, era um povo terreno e que realmente funcionava assim. O sumo sacerdote ficava em Jerusalém, ali eram decididas as coisas e todo mundo, quando tinha que levar algum sacrifício pelos seus pecados ou qualquer coisa que tivesse, ele tinha que ir a Jerusalém fazer isso. Quando vem o Novo Testamento, a sede mudou de lugar, já não é Jerusalém, já não é em Samaria, mas é no céu. Nós continuamos com esse sistema, se podemos chamar de sistema, que os homens imitam, né, como um sistema, onde tem a autoridade como cabeça e as filiais trabalhando em harmonia com essa autoridade. O que hoje a cristandade não consegue entender é como pode funcionar uma coisa se não tiver uma sede. Muitos falam, mas vocês reunir assim, quem é que é o pastor? Primeira pergunta que surge, quem que é o pastor de vocês? Não, nós não temos um pastor. Como não tem um pastor? Onde que é a sede da sua igreja? Não tem sede. Como não tem sede? Como é que pode funcionar assim? Então, na realidade, nós temos sim uma sede. O centro onde as decisões são tomadas é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nota a palavra de Deus como é trazida aqui, no versículo 1 do capítulo 13, e na igreja que estava em Antioquia. As igrejas estão nas localidades. Elas não são filiais de uma principal onde tudo começou aqui na terra. Não. Nesse caso, se tivesse uma sede, teria que ser naquele cenáculo onde o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu pela primeira vez. Ali é o centro, seria o centro de tudo. Mas não é isso. Agora Deus passa a agir através de locais, cada localidade tem a sua assembleia. Se por questões geográficas fica difícil numa localidade todo mundo se reunir no mesmo lugar, pode se reunir por regiões dentro dessa localidade. Porém,
nenhuma delas é independente e decide tudo por si só, mas nenhuma delas também é filiada a uma outra maior vizinha. Uma não interfere no que a outra faz, no sentido de legislar, né? Eu vou lá em Campinas botar em ordem o que eles estão fazendo errado lá, porque eu vi coisa aqui que não bate com o que Limeira está pensando. Não, não é assim. Se existe alguma coisa errada, a autoridade do Senhor em cada localidade é que funciona. Isso é importante no sentido de que aqui começa a se ficar mais claro. Esse momento que nós estamos vendo em Atos é um momento de as coisas vão começar a tomar corpo, né? Vão começar a aparecer o que Deus está fazendo realmente, e nós vamos ver que aqui começa em Antioquia, quando o Espírito Santo separa a Barnabé e a Saulo para irem então fazer uma obra. Esse Saulo vai ser o Paulo, que tem a revelação do mistério que depois ele revela nas suas cartas, que nós temos hoje nas cartas revelado para nós, que é Cristo cabeça e nós como membros do corpo de Cristo aqui na terra. Um corpo místico em que cada um que crê em Jesus Cristo como Salvador é membro. Nós não somos membros de uma divisão, de uma seita, ou de uma denominação, ou de uma sede, onde tem um templo maior, ou tem um maior número de pessoas, onde ficam as autoridades. Tanto é que nós vemos aqui que Jerusalém, onde os apóstolos estavam, e aqui em Antioquia, o que tem é profetas e doutores, que eram gentios, né, alguns deles gentios aqui, e que estavam funcionando como o corpo de Cristo aqui na terra, a assembleia nessa localidade, a igreja que estava em Antioquia. E assim, era como deveria ter sido feito, ou preservado, e foi da onde o homem se desviou totalmente, criando organizações, um sistema de controle e tudo mais. Mas nós vemos que tudo isso cai por terra, porque o que na realidade Deus quer fazer, Ele faz independente do homem. Se o homem falha, Ele vai e faz conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade. Mas é interessante como é tudo uma unidade, porque essa independência que nós estamos falando aqui, não se trata do termo que é usado para independência eclesiástica, como é conhecido na história mais recente da igreja, de 1800, por aí, que houve esse tipo de pensamento, essa ideia de que as assembleias locais são independentes, cada uma faz o que quer e aceita. Se uma não aceita alguém em comunhão por ter um pecado, a outra pode aceitar se ela quiser. Isso se chama independência eclesiástica. É um erro religioso muito grande que surgiu depois de que os irmãos se apartaram para estarem congregados somente ao nome do Senhor. Surgiu também, numa das divisões, essa ideia de independência eclesiástica. Então não se trata disso aqui. Nós estamos falando que era a ação do Espírito Santo e a autoridade do cabeça, de que é Cristo, na assembleia local. Mas é uma só assembleia. E tudo estava em perfeita harmonia, inclusive com o que o próprio Senhor tinha dito. No começo de Atos, nós vimos que Ele envia que eles deveriam pregar o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, e isso sempre começava com os judeus, começava com Jerusalém. E nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo sempre segue, logicamente, é Deus, né, os princípios que são estabelecidos por Deus mesmo. Porque nós vemos que eles foram para essa terra dos gentios, né? No versículo 5, no final do versículo
Vamos no versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também como companheiros no mar. Isso mostra que primeiro eles iam aos judeus, ainda que o apóstolo tinha já essa revelação, o Senhor tinha dito, esse vaso importa que esse vaso aprenda, né, as coisas que deve sofrer pelo meu nome. E ele sabia que isso estava em relação com os judeus e com os gentios também. E aqui eles indo aos gentios, mas primeiro os judeus, depois os gentios. E depois então sendo eles rejeitados, né, o evangelho sendo rejeitado pelos judeus, então eles vão para os gentios. Mas havia, e o que é importante, que havia uma perfeita harmonia, um perfeito princípio, né, estabelecido por Deus, que sempre foi seguido. E o Espírito Santo, embora com toda a liberdade de fazer como repartir, como ele quer, como é com os dons, por exemplo, essa liberdade nunca foge do próprio princípio divino, porque o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus. Então há sempre um princípio, né, que é seguido, embora sendo ampliado, né, aos olhos dos homens, para serem compreendidos pelos homens, todo o desígnio de Deus, mas sempre com o mesmo princípio. E uma coisa interessante que acontece aqui, com esse mágico, né, versículo 6, e havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu, mago, falso profeta, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Vejam, era um judeu mágico. A prática de magia era completamente proibida, né, pela lei. E aqui nós estamos vendo um judeu mágico, que influenciava, impedia esse procônsul, queria atrapalhar esse procônsul de ouvir a doutrina, de ouvir a pregação de Paulo, de ouvir o Evangelho. Esse homem estava fazendo o seu papel como os judeus estavam fazendo realmente, e como o Senhor tinha dito que eles faziam. Os judeus, se não várias palavras nos evangelhos, várias parábolas no evangelho nos falam disso, que eles não entravam e não deixavam quem queria entrar. Esse era o papel do judeu que estava sendo interpretado nesse tempo, né, que o Senhor estava aqui e que depois seguiria ainda. Então esse Bar Jesus, ele era um judeu mágico e estava impedindo, querendo impedir, atrapalhando os gentios de ouvir o Evangelho. Quer dizer, eles não entravam, não aceitavam, e o pior que isso ainda, não deixavam os outros entrar, não queria que os outros entrassem, não queria que aceitassem a Cristo. Então, esse Bar Jesus fazendo isso, e nós vemos que o Saulo, no versículo 9, 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, aqui que é mudado o nome dele, falado dele, né, não só como Saulo, que é um nome mais em ligação com os judeus, né, primeiro os judeus, né, ele como judeu, mas depois Paulo, que é uma forma mais romana, né, um nome mais ligado assim, aos gentios. E daqui para frente, então, ele vai ser chamado de Paulo. E foi nesse momento que houve essa mudança aqui. Por quê? Porque esse judeu, Elimas, esse judeu que Bar Jesus, esse judeu, encantador, mágico,
querendo atrapalhar a fé dos gentios, e Paulo então agora vai exercer o seu poder, né, que é do Espírito Santo, para que esse gentio então veja esse sinal e venha a se converter. E ele fala para versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí por agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o apóstolo, vendo o que havia acontecido, criou maravilhado com a doutrina do Senhor. Então esse judeu que queria impedir a esse gentio de crer, estava trabalhando contra o Senhor. Paulo dá esse julgamento ali, o poder do Espírito Santo, dizendo que ele ficaria cego por algum tempo. Isso nos faz lembrar do tempo presente dos judeus, o tempo de hoje. E esse hoje é desde os dias de Paulo, né, desde os dias de Cristo, na verdade, depois de ressurreto, assunto ao céu, até ao dia em que a igreja sair aqui na terra. E daí a luz vai brilhar novamente para os judeus. Então, por um tempo, por isso que as escrituras são tão minuciosas e às vezes escapam, né, da nossa apreciação, algumas coisas tão sutis, né, como essa, por exemplo. Ele não ficaria cego para sempre, mas nessa incredulidade dele e ainda nessa intenção de atrapalhar os gentios de crer, ele ficaria cego por algum tempo. E é isso que nós vemos hoje do povo de Israel, principalmente dos judeus. E eles estão cegos, sem enxergar a luz do Evangelho, sem enxergar a luz de Cristo, nem sequer a luz do seu Messias, do seu próprio Messias. Eles estão cegos completamente, mas não para sempre. E depois, então, a luz vai voltar a brilhar para eles. Julguem os irmãos. Aqui nós já vemos esses dons de profetas e doutores. Esse dom do profeta não era mais o dom do profeta do Antigo Testamento. Não era mais como Jonas, né? O Senhor aparecia para ele, nós não sabemos como o Senhor falava, se era uma voz que vinha, né? Por exemplo, para Jonas, vai para Nínive. Obviamente o Senhor falava com eles, de alguma forma. A palavra fala que Deus falava com Moisés face a face, assim como um amigo fala com outro amigo. E nós vemos na palavra, aqui em Atos, o Espírito Santo falando. Mas em nenhum momento o Espírito Santo fala. Nós vemos no texto que foi lido, que você viu aí, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse. E Estevão também, né, cheio do Espírito Santo, em outras passagens nós vemos cheios do Espírito Santo, falavam. Né? O Espírito Santo não fala. Assim, através de homens, como nós, temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala através de nós. O profeta de antigamente, esse profeta aqui é o que era o que ensinava, está dizendo aqui, né? E os profetas e doutores, já era do dom da igreja. O profeta de antigamente, ele recebia de Deus uma coisa e transmitia para o povo.
Então o Espírito Santo aqui fala através de homens cheios do Espírito Santo. Quando fala que o Espírito Santo diz, não é através de algum irmão, o Espírito Santo falou e eles receberam aquilo como sendo do Espírito Santo. Isso aí deve ser Atos 2, né? Perdão, Efésios 2, Atos 2, Efésios, capítulo 2. Versículo 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da escrita. O autor de Cristo. Esses aqui de Antioquia, os profetas mencionados ali em Antioquia são esses aqui. E eram os profetas do Novo Testamento. Estavam junto com os apóstolos, né, os bons também, que é o capítulo 4, aí, um pouquinho mais para frente, de Efésios 4. Efésios 4, 11. 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos e do valor. Então, os apóstolos e profetas eram dons dados à igreja para edificação, assim como os evangelistas, pastores e mestres também tinham esse lugar. Só que, uma vez lançado o fundamento, né, e tendo fechado o canon das Escrituras, os apóstolos e profetas perderam o seu lugar, por assim dizer, né? Deixaram de ser, porque esses profetas eles falavam em nome do Senhor, segundo a doutrina presente ali, que era a graça de Deus. Então havia necessidade, devido aos apóstolos não estarem presentes em todo lugar, e a Escritura não tinha Escritura, né? Paulo começou a escrever suas cartas e pediu que fosse passado, inclusive, às igrejas. Mas os profetas nas localidades, esse profeta que eles falavam em nome do Senhor para edificação. Então eles têm essa colocação. E hoje é diferente quando se fala do profeta, né? Então, nós vamos para Coríntios 14. Hoje o profeta é aquele que fala a palavra de Deus, como nós fazemos aqui. Só que falem 2 ou 3 e os outros julguem. Esses de Atos, eles falavam e ninguém julgava. Eles recebiam o que eles falavam como sendo a palavra de Deus. É o caso, por exemplo, de Paulo como apóstolo. Ele escrevia a palavra de Deus e ele era a palavra de Deus. Se alguém pensasse ao contrário, ele tinha que mudar de ideia que estava pensando ao contrário, porque ele era a palavra de Deus. E esses profetas têm esse caráter de falar como sendo aquilo que Deus tinha para a igreja. Só que era falar outra vez, né? Eram os profetas do Novo Testamento. E Deus tinha os seus propósitos, né? E os propósitos de Deus, eles não podem
ser impedidos. Deus usando os dons, correndo o Espírito Santo aqui, no 1 Coríntios, deu dons, e vai existir essa pessoa, esse versículo 7, fala-se Proconso, Sérgio, Paulo, Ramapudente. Estou pensando nesse chamado assim da eleição, eu procurava muito ouvir a palavra de Deus. Tenho um pensamento assim de que essa era uma pessoa despertada. Eu procurava muito ouvir a palavra de Deus. É um gozo na gente, né, de pensar. Alguém, quando quer ouvir muito, e todos nós já provavelmente já tivemos essa experiência quando alguém deseja muito ouvir a palavra de Deus. E num certo sentido, eu não estou querendo dizer um certo nível de Paulo, né? Não estamos querendo comparar Paulo, mas num certo sentido, Deus nos dá, já deu, tem dado, o gozo de sermos instrumentos de Deus em uma certa pequeníssima medida, e desfrutando do gozo dessa pessoa de querer muito ouvir a palavra de Deus. Isso nas ruas, no trabalho, na escola, seja o que for, na família. O gozo quando uma pessoa está despertada para ouvir a palavra de Deus. E tristeza é quando alguém quer impedir, como esse Elimas aqui, esse falso profeta chamado de Jesus, querendo impedir esse castigo, o que Paulo faz com ele. Paulo talvez tenha sentido também em Atos 9, nós já vimos. O versículo 11 fala: ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Volta a pensar que sensação estranha, que reprimenda. Não é falado assim, o que aconteceu com esse falso profeta, esse judeu mágico aqui. Não é falado se depois de viver ou não, mas uma coisa é certa, ele ficou cego. Voltando no ponto do versículo 12, então, esse Elimas recebeu o que ele tinha que receber, a reprimenda. E Deus continua nos seus propósitos. Ou então, versículo 12. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado, da doutrina do Senhor. Deus cumpriu os seus propósitos, né? Porque esse procônsul, ele ia crer. Bem maravilhado, né? Gostoso, né? Maravilhado da doutrina do Senhor. Nós podemos imaginar Paulo que tinha conhecido o Senhor, não o Senhor na carne, mas o Senhor glorificado. E depois de conhecer essa pessoa, o Senhor, falando para esse procônsul de um homem glorificado. Então, essa professor, Deus cumprindo seus propósitos e mostrando e revelando para esse procônsul um Cristo glorificado através do ministério desses irmãos. Só para nosso horário, eu só vou ler um versículo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que é o que o Cristo está falando da figura desse falso profeta, né, a figura dos judeus. O capítulo 2 de 1 Tessalonicenses fala isso acerca deles, dos judeus. Versículo 14 em diante. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 14 em diante. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus e na Judéia estão em Cristo Jesus,
porquanto também padecesse vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encher sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Isso é o segredo.